Muito boa noite, queridos amigos do Literachu. Eu sou o Rodrigo Araújo, autor de Sobre Crianças e Jogos Estranhos, e estou aqui para mais um episódio do nosso podcast Conhecendo os Literachu, em que eu faço entrevistas para vocês conhecerem mais de autores independentes. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga minha, Natália Zimmermann. Se apresente, por favor. Oi, oi, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estão ouvindo isso, mas enfim, eu sou a Natália, mais conhecida como Nath, ou a Raposinha do Literachu. Eu digo isso porque, bom, a maioria das pessoas me conhece aí pela internet porque eu escrevi um livro que tem uma menina raposa muito icônica na capa. E é isso, eu sou escritora e ilustradora também, e eu escrevi As Crônicas do Fogo e Multiverso, que é basicamente um universo literário que está sempre em constante expansão, e são histórias de fantasia com uma pitada de ficção científica e boas doses de romance e aventura. E é mais ou menos isso, assim. Eu acho que ao longo dessa conversa vai ficar um pouco mais claro para vocês sobre o que são os meus livros, quais são as minhas visões, as minhas expectativas e tudo mais. Certo. Nath, a gente sempre começa dando as origens, o passado triste que molda o vilão, digamos assim, é o que eu gosto de falar. Para uma pessoa que não conhece as suas obras, de onde você veio, né? Como que foi a sua infância, seu primeiro contato com arte, literatura, história em quadrinho? Como que começou a surgir esse ímpeto de produzir, de criar arte? Pode aí nos dê a ordem cronológica em tantos detalhes que você quiser para a galera te conhecer em mais detalhes. Nossa, cara, vamos lá, porque, bom, é uma longa viagem, mas eu vou tentar deixar tudo o mais breve possível, né? Assim, desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de criar histórias, ponto final. Eu não tinha nenhuma expectativa muito grande, assim, quando eu era pequena, mas eu sempre gostava de estar, entre aspas, inventando alguma coisa. Por exemplo, quando eu era bem pequena mesmo e eu e as minhas amigas a gente brincava de Barbie, geralmente elas ficavam mais contidas naquela trama de esta é a minha Barbie, ela mora nesta casa e ela vive várias aventuras, ponto final. Uhum. Cara, eu era o tipo de pessoa que não, eu pegava uma Barbie, eu já imaginava todo o backstory dela, eu dizia de onde ela vinha, qual era o sonho da vida dela, eu criava todo um universo em torno daquilo até a gente começar a brincar. Então, eu sempre tive muito essa necessidade de criar as coisas, de ver o mundo por uma outra lente que não fosse só o óbvio ou só o que está exposto. Eu sempre pensei muito além. E digamos que eu acho que eu comecei a criar mais quando eu tinha ali por volta dos meus 11 ou 12 anos, porque foi bem a época que eu comecei a ter contato com cultura pop em geral, sabe. A gente começa a virar gente nessa época, né, e Uhum. foi bem a época que eu comecei a assistir mais séries e especialmente animes. Eu acho que meio que a minha porta de entrada, assim, foram os animes e mangás. Com isso, eu comecei a ter muito contato também com as fanfics, as fanzines e todo tipo de material de fã, justamente por causa das coisas que eu consumia. E eu sempre achava, assim, um trabalho fantástico aquelas pessoas que conseguiam pegar personagens que já existiam e criar uma história original com aqueles personagens. Eu achava isso, tipo, o máximo. Tanto que na época eu comecei a ler os meus primeiros livros, assim, maiores ou de sagas também. Eu sempre gostei muito da saga Crepúsculo e Os Instrumentos Mortais, que eram da Cassandra Clare. Eu tive muito contato também com o Diário da Princesa nessa época, e outros livros menores, assim, mas eu acho que as coisas foram meio que partindo tudo para um ponto em comum a partir desse momento, assim, eu comecei a assistir muitas séries, como comentei, né, de anime e tal, e comecei a criar as minhas próprias fanfics, tanto de livros que eu lia, quanto de séries que eu assistia, e naquela época ainda era tudo meio mato, assim, então a gente só Uhum. postava em alguns sites na internet e parava por aí. Eu continuei por um tempo fazendo isso, até que eu comecei a ver que existiam muitas pessoas nessas comunidades que, além de criar as tais das fanfics, eles também criavam personagens originais, mas inspirados naquele universo. Uma das grandes, assim, acho que foi talvez a minha primeira influência criativa mesmo, foi uma série de animes chamada Tokyo Mew Mew. Hoje em dia virou meio que um clássico cult, assim, Sim, sim. mas na época era só coisa de gente estranha mesmo. E eu acho que foi a partir dali que eu comecei a criar os meus próprios personagens originais dentro daquele universo.
Então, eu só criava esses personagens ou alguns outros personagens, assim, aleatórios, mas eu não fazia nada com eles. Eu só meio que criava os personagens e fim. E daí, com o passar do tempo, eu meio que deixei eles de lado porque a gente vai crescendo, outras prioridades, veio época assim de ensino médio, vestibular. Sim, gente, eu já passei por tudo isso, tá? Eu sou velha. E, enfim, foi um sonho que ficou adormecido, assim, por algum tempo. E daí, alguns anos mais tarde, eu comecei a ter aquelas ondas de nostalgia e eu comecei a lembrar, assim, dessa época que eu criava personagens e histórias. Foi uma coisa que acabou se perdendo um pouco por conta da vida, sabe? Eu acredito que isso deve acontecer com muita gente. A vida corrida e outros Uhum. compromissos, a gente deixa isso tudo de lado por um tempo. Mas eu não sei explicar como e nem quando foi em específico, mas teve um momento que eu senti algo, eu acho que era talvez aquele meu grande chamado do artista, onde eu simplesmente fiquei tipo: "Eu não aguento mais só consumir coisas, eu quero voltar a criar coisas". E nisso tudo, eu comecei a retomar algumas ideias de personagens e desenhos que eu fazia nessa época bem de antigamente ali. Como eu comentei, eu comecei a criar ali por volta dos 11, 12 anos, isso era ali em meados de 2009, mais ou menos. 2009, 2010, por aí. E eu comecei a recuperar algumas das coisas que eu criava nessa época e simplesmente dar uma nova roupagem pra elas. Tipo, eu peguei alguns personagens que eu tinha criado naquela época e comecei: "Ah, e se eu tentasse redesenhar esse personagem nos dias de hoje?". E assim foi indo de grãozinho em grãozinho, e quando viu, eu já estava redesenhando um monte de personagens antigos que eu tinha, só que de uma maneira muito mais interessante. E daí nisso tudo, eu comecei a realmente me perguntar: de onde será que esses personagens, hipoteticamente, vieram? E se eles tivessem uma história por trás deles? E foi aí que eu comecei a entender. Eu já tinha experiência em criar personagens, eu já tinha experiência em escrever fanfics, eu tinha, como se diz, a faca e o queijo na mão, e daí eu percebi que eu podia talvez começar a criar histórias 100% originais, sem depender de ficar me prendendo a algum universo ou algo assim que já existia, até por conta de direitos autorais e tudo mais, né. Uhum. Então eu acho que a partir daí é que começou a deslanchar essa vontade, sabe, de criar novas histórias, de ter um universo onde eu pudesse ditar as regras, porque eu também sempre gostei muito de liberdade, né. Eu sou do signo de Áries, gente, quem entende de signos aí já deve imaginar que tipo de pessoa eu sou. E, enfim, eu sempre gostei muito, assim, de poder ter essa liberdade criativa nas coisas. Então eu acho que tudo meio que veio a calhar, e foi a partir daí que eu comecei a criar uma história, que no começo a ideia era ter feito uma história em quadrinhos com ela. Eu comecei realmente fazendo quadrinhos lá por 2018 ou 19, só que daí na época eu fiz algumas páginas e tudo mais, e até a ideia era boa, só que eu vi que estava dando muito trabalho, e era um serviço extremamente lento, até porque eu queria fazer tudo sozinha. Então acabou se tornando um sonho meio inviável e eu abandonei por mais algum tempo, assim. Eu pensei: "Ah, quer saber? Eu acho que foi só um delírio mesmo e eu acho que esse mundo de criar coisas não é pra mim". Até o momento em que eu lembro que isso foi ali logo depois que teve, toda aquela onda da pandemia em 2020 pra 2021, eu mais uma vez retomei esse sonho, porque eu conheço uma pessoa que morava numa cidade próxima à minha, e ela, por acaso, escrevia livros e estava publicando um livro de fantasia, tipo, nacional, com uma editora e tudo mais. E quando eu descobri aquilo, eu fiquei tipo: "Espera aí, como assim livros? Existem brasileiros que escrevem livros e que não são tipo Machado de Assis, assim, que já Que morreu há". não morreram há 100 anos atrás, né. Pois é, e daí aquilo me pareceu uma coisa muito óbvia, mas foi um tipo, assim, de mundo que eu não conhecia até então e que se abriu diante dos meus olhos. E daí eu conheci essa pessoa, acabei conhecendo outros escritores até da minha região aqui, e eu vi que talvez eu não estivesse tão sozinha nesse mundo de criar coisas. Existiam outras pessoas com outros sonhos e outras ideias, mas talvez, eu pudesse fazer parte daquilo. E foi aí que eu peguei esse meu sonho, então, dos quadrinhos, que era algo que eu vi que sozinha eu não ia conseguir dar conta de fazer, e eu pensei: "E se eu transformasse esta história em um livro? E se, já que eu sou ilustradora, eu por acaso fizesse ilustrações e colocasse no meio desse livro também, mesmo não sendo um livro infantil?".
E foi assim que surgiu basicamente a primeira versão do meu primeiro livro, que se chama Laços de Fogo. E a partir daí, meu amigo, foi só um trem onde eu embarquei e ele tá me levando não sei nem pra onde, né, mas a gente só continua nesse caminho. Eu escrevi então Laços de Fogo, que foi o primeiro livro, que num primeiro momento ele tinha pensado para ser uma história solo. Mas enquanto eu ainda estava escrevendo ele, eu descobri o quanto eu estava gostando daquilo e eu já vi que eu não ia parar tão cedo. Então, depois desse livro, eu cheguei a desenvolver mais um livro daí de contos, que se passava no mesmo universo, então ele meio que expandia algumas coisas do primeiro livro. E depois, em sequência, eu fiz a continuação do livro Laços de Fogo, que se chama Fogo e Cinzas. E assim que se criou mais ou menos, né, esse meu universo que eu tô trabalhando até hoje. Não sei dizer muito bem pra onde ele vai, porque eu acho que, assim, a graça de criar um universo literário é justamente isso, é nunca ter um final muito definido. Eu acho que talvez no momento, assim, eu não tô criando nada novo dentro desse universo, mas eu acho que ele tá sempre ali me esperando e esperando novos leitores, então quem sabe daqui a 1 ano, ou quem sabe daqui a 2 anos, leitores sempre vêm e sempre vão, mas eu acho que quando a gente cria alguma coisa, cria, né, essa obra de arte, coloca os nossos sonhos e parte de quem a gente é no papel, eu acho que isso é algo que não precisa ter um começo, meio e fim. Eu acho que sempre pode estar ali para ser um ponto de conforto, Uhum. tanto para quem consome quanto para quem cria, né. E é basicamente isso. Bom, tem coisas que eu quero falar em relação à produção dos livros, processo criativo e tal, mas eu quero dar alguns passos atrás, porque tem algumas coisas em comum que eu acho muito curioso, porque assim, a gente entrevistou pessoas que são tipos de escritores muito distintos, assim. Galera que escreve livros bem de romance, história em quadrinho, ficção científica, mais pop e tal, mas sempre tem algumas coisas que parece que se repetem na vida do artista. E essa coisa de quando você é criança e tem esse ímpeto criativo muito doido, assim, que começa se manifestando com as suas brincadeiras são meio diferentes das outras crianças, é o que eu comentei com outras pessoas, que a gente sempre era a criança esquisita, sabe? Tentava, eu sei que você é muito fã do The Sims, por exemplo, e eu Nossa, nem lembro que fala. quando eu jogava The Sims 2, tenho muito vívido na minha cabeça, foi um dos momentos que eu descobri que eu era estranho também. Que eu jogava com meu primo esse jogo, e aí ele colocava, tipo, um nome aleatório, tipo, qualquer coisa no nome da cidade, e qualquer coisa no nome do boneco. Então eu falava, não, não, peraí. A gente tem que colocar um nome nessa cidade que faça sentido como nome de cidade. E aí você tem que colocar o nome dessa pessoa que faça sentido para o tipo de região que ele tá. Tipo, isso aqui provavelmente é os Estados Unidos, então tem que ser um nome americano. E aí tem que ver a relação que ele tem com o vizinho e tal. E ele fala, cara, Nossa, eu tinha é só um muito, jogo eu tinha muito pra isso. jogar de casinha, mano. Ele me achava muito bizarro, assim, mas já era um ímpeto de, tipo, criar personagem e criar mundos e tal, né? Cara, É muito doido isso. eu criava realmente plots inteiros, inclusive, só fica aqui como um easter egg, que eu acho que eu nunca lembro de comentar isso para as pessoas, mas já deixando registrado aqui então, tem um determinado personagem, e na verdade uma dinâmica de 2 personagens que aparecem no meu segundo livro, Fogo e Cinzas, que foi literalmente inspirado numa jogatina de The Sims que eu tive, com um Meu fato Deus. e algumas sequências de fatos que aconteceram naquele jogo, é que ficou muito na minha cabeça, porque eu achei aquilo simplesmente hilário, sabe. Sim. Então, eu meio que peguei aquilo e eu dei umas, claro, modificadas e incluí aquilo no meu universo, tanto como uma homenagem, é claro, apesar de que do jeito que é colocado na história não tem nada a ver com The Sims em si, eu não estou violando nenhuma propriedade intelectual aqui. Mas eu realmente usei muito isso de inspiração, porque a minha maneira de escrever histórias e a minha maneira de jogar jogos tipo The Sims conversa muito diretamente, porque como eu disse, eu não consigo simplesmente me deixar levar. Eu começo já a criar 1 milhão de teorias em cima daquilo que tá acontecendo, sabe. Uhum. Não, eu acho muito foda isso, porque a nossa relação com a mídia sempre foi diferente. Eu acho que quando eu era mais novo, mais ainda, eu levava muito a sério, tipo, o momento que eu ia assistir um anime, por exemplo, que eu ia ler um livro, eu levava, tipo, a sério demais, sabe? Porque pra mim era. Ah, eu não sei dizer, eu acho que como eu ainda não tinha uma saída
um escape para esse ímpeto criativo, eu levava muito a sério o consumo, sabe? Era a minha forma de ter Uhum. contato com arte. Eu sinto que isso diminuiu depois que eu comecei a produzir minha própria arte, né? Mas assim, uma coisa que eu gosto de perguntar sempre é o quanto teve ou falta de apoio na família em relação a essas tendências estranhas, assim. Ah, No começo, porque assim, eu conheço seus pais, eu sei que hoje eles são muito, apoiam bastante, assim, acho que tenho outras famílias que eu conheço que apoiam tanto, alguns mais, outros menos, outros prejudicam propositalmente o artista, né, da família. Eu acho que de todos os meus amigos artistas, a família mais engajada é a sua. Tipo, a sua mãe vai com a camiseta do seu livro no evento, sabe? Ela é é, muito fã. Então, como que foi, tipo, na literalmente. sua infância? Tipo, tinha um apoio para você ler, tipo, livro, história em quadrinho, mesmo filmes e tal. Como que era arte no geral, cultura no geral na sua casa? E como que foi o apoio quando você começou a criar suas próprias histórias? Cara, então, assim, falando nessa questão de leitura, digamos, a leitura tradicional, né, os meus pais sempre apoiaram muito, porque, claro, um pai e uma mãe sempre gosta de ver o filho lendo um livro ao invés de estar vidrado numa tela, né? Não, E não, assim, tipo, só te cortando, acho importante ressaltar isso. né, Não, eu já vi muitos casos de, tipo, um negócio que ficou marcado pra mim, porque eu achei horroroso, em um evento, tipo, a menina apontando pro meu livro, não sei nem se era o meu livro ou de um dos meus amigos, assim, falando assim, olha, mãe, livro, deixa eu dar uma olhada. Aí a criança, a mãe, ai, não, não vou comprar isso pra você, você nem vai ler, você é burra. Então, assim, não caraca, é padrão, não é padrão pais que acham legal, assim, apoiar a literatura e tal. É um privilégio a gente ter pais assim, sabe? Só quis fazer não. esse adendo. Deixa então, é real, deixa eu até me retratar, assim, eu quis dizer, tipo, geralmente, pessoa que gosta de ler é vista meio que como inteligente ou intelectual, especialmente quando tá fazendo isso por livre e espontânea vontade. Então, assim, geralmente os pais, geralmente, né, gostam pelo menos de quando o filho tá demonstrando ser inteligente, ao invés de não estar fazendo nada da vida. Geralmente, assim, ok. Mas nesse ponto, os meus pais sempre me apoiaram também, em questão de biblioteca, sabe. Desde pequena eu sempre fui muito incentivada tanto a frequentar sebos quanto bibliotecas, e eu gostava muito, não tanto por conta dos livros, pra ser bem sincera, porque quando eu era pequena, eu geralmente só lia livros mais infantis mesmo. Acho que o primeiro livro de verdade que eu fui ler foi nessa época do Crepúsculo mesmo, sabe. Mas eu sempre gostei muito dos quadrinhos, especialmente, claro, da Turma da Mônica ou até aqueles bem antigos da Disney, tipo do Pato Donald e tudo mais. Nossa, sim. E os meus pais não faziam diferença, pelo menos não que eu me lembre, assim, entre esses tipos de leitura. Claro, minha mãe dizia: "É importante você ler livros, não só ler histórias em quadrinhos, mas se você tá lendo histórias em quadrinhos já tá ótimo", assim, então Uhum. eles sempre me incentivavam e me levavam nesses lugares o máximo de tempo que eu podia. E daí com isso eu fui pegando muito gosto por isso também mesmo, sabe. E quanto a essa questão daí da produção cultural, vamos chamar assim, eh, antes de eu publicar esse meu primeiro livro, eu acho que nem eu me levava a sério de verdade ainda. Então, eles também não tinham nem muita noção do que eu estava realmente fazendo, assim, por exemplo, Uhum. lá em 2010 eu já tinha desenhos de uma menina com orelhinhas de raposa, mas pra eles era só mais um desenho, ok. Ou às vezes eles até perguntavam: "O que é isso?" Eu dizia: "Ah, é um personagem de um desenho ali que eu assisti", às vezes não era um personagem que eu estava criando, mas enfim, pra eles também não fazia muita diferença, né. E tudo enquanto eu estava fazendo os quadrinhos, enquanto eu estava escrevendo esse livro todo, eu basicamente não falei nada, porque eu realmente tinha um pouco de medo de ser julgada, sabe. Porque a gente sempre Uhum. pensa: "Putz, já é uma coisa meio estranha de se fazer, agora imagina se os meus pais souberem que eu tô aqui, sei lá, tendo alucinações e vendo pessoas na minha mente, ouvindo vozes na É, hora de dormir que é me dizem basicamente pra matar um alucinação. personagem, assim, né, sei lá, parece meio coisa de gente maluca.
E como eu disse, na época também eu não tinha muito contato com esse tipo de coisa, não era tão difundido que nem é hoje em dia esse negócio de ser escritor em rede social e tudo mais. E nem faz tanto tempo assim, mas realmente era muito difícil encontrar um escritor jovem por aí fazendo livro independente, sabe? Isso eu sinto que de Hum. uns 5 anos pra cá é que deu um boom, assim, talvez até menos. Mas algum É, tempo atrás realmente não tinha. Então eu também não sabia nem se isso era possível, não sabia qual ia ser a reação que eles iam ter, então eu fui naquela onda de tipo: "Cara, eu só vou fazer, no final a gente vê, né". E daí, uhum, quando eu terminei esse meu primeiro livro, Laços de Fogo, eu enviei ele para uma editora. A primeira versão dele, a primeira edição, na verdade, foi publicada por meio de uma editora que, quero evitar ficar citando muitos nomes aqui, mas é uma editora que a grande maioria desse grupo, inclusive, se conheceu por meio desta editora, né, que hoje em dia já não uhum. existe mais. Mas foram bons tempos. E eu enviei esse livro para essa editora, sem muita expectativa, porque na minha cabeça também editora era um negócio, assim, de outro mundo naquela época. E daí quando eu recebi o e-mail que eu realmente tinha sido aceita naquela editora, eu primeiro meio que surtei, porque eu não tinha muitos planos dali pra frente, eu só pensei: "Eu vou enviar e depois a gente vê, depois a gente vê". E quando realmente aconteceu, eu fiquei tipo: "Caraca, meu irmão, no que eu me meti?". E só Uhum. então que eu fui contar pra eles. Eu basicamente cheguei um dia à noite, assim, aquele momento onde estava todo mundo na cozinha, tendo um momento familiar. Eu só cheguei na frente deles e eu disse: "Bom, pai, Tô mãe, publicando um livro. então, eu queria contar uma coisa. Primeiro, eu escrevi um livro. Como é que é? E aí o meu livro foi aceito por uma editora e vai ser publicado. Espera aí, o que é? Como é que é Caralho. isso aí?" Foi literalmente assim. Então daí eu comecei a desenvolver essa conversa. Basicamente eu disse: "Ah, então, sabe aqueles desenhos que eu vinha fazendo?" Até então eram só desenhos, mas eu decidi realmente criar um universo em cima deles, eu decidi colocar em formato de livro. Achei que não ia levar a lugar nenhum, mas aparentemente tem uma editora querendo publicar agora. E foi assim que meio que eu comecei, sabe. E ao contrário do que eu esperava, eles foram muito receptivos, assim, eu vi que eles ficaram tão assustados quanto eu de início, porque se pra mim era um universo novo, para os meus pais era mais ainda, né, porque pelo menos eu já tinha muito contato, assim, com internet, com esse tipo de coisa, mas eles também, pela questão de faixa etária e tudo mais, não tinham tanto esse contato com gente que já produzia coisas, mesmo sendo fanfics, por exemplo. Então para eles foi bem novidade, mas eles embarcaram nessa junto comigo, e eles sempre tiveram muito aquele pensamento do tipo: "Se assim, ó, se isso não for te prejudicar de alguma forma, te prejudicar diretamente, né, e se é algo que tá te fazendo feliz, se é um sonho, assim, cara, corre atrás disso, sabe, faz o que for possível fazer, saiba os seus limites, saiba até onde você pode ou não pode ir, esteja preparada para receber elogios e críticas e, enfim, mas se essa é a tua vontade, corra atrás e seja feliz com o seu sonho", foi basicamente isso. E desde então, desde 2022, que foi quando aconteceu isso, né, até hoje, é basicamente o que eles têm feito, sabe. E me surpreendendo cada vez mais, porque às vezes eu realmente acho que eles têm mais empenho do que eu, especialmente na hora da divulgação. De vez em quando, sei lá, eu tô no lugar mais aleatório possível, por exemplo, eu posso estar, sei lá, no supermercado, daqui a pouco quando eu vejo meu pai tá lá falando com uma pessoa e entregando um marca-página do meu livro dizendo: "Essa é minha filha Sim. escritora". Então, assim, eu sou, nossa, muito grata por isso e, realmente, eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de convivência, não é todo mundo que tem essas oportunidades, e eu tenho muita consciência disso, mas ao mesmo tempo eu sou muito grata por tudo que eles fizeram por mim até agora, com tudo que eu imagino que vão fazer daqui pra frente ainda. E é isso, sabe, eu acho que se eu tenho méritos em todo o meu trabalho, certamente grande parte vem deles, porque totalmente sozinha eu realmente não teria conseguido chegar até onde eu cheguei e fazer as coisas que eu faço hoje em dia. Pô, eu acho muito legal isso, assim, tanto a atitude deles quanto de você de reconhecer isso, porque realmente não é o padrão, assim. Eu acho que melhorou com o tempo, assim, porque eu fui esses dias, a galera de São Paulo talvez saiba, né? Eu fui na Vila Mariana, numa loja de quadrinhos que é a Comic Off, né? Que a gente está expondo alguns livros nessa loja.
Eu tava Ah, comentando com o cara que tá trabalhando lá, né? E aí ele tava falando comigo sobre outros artistas independentes, iniciantes, principalmente galera jovem. Tipo, quando eu falo jovem, é tipo de 18 a 40, vai. É, sim. e ele falou pra mim que chegou um cara com a família toda na loja e, tipo, fazendo uma puta festa, sabe? Porque era a inauguração e tal. E ele tava colocando o livro lá e, tipo, pô, que bacana, meu filho fez um quadrinho e tá sendo exposto nessa loja aqui, que é uma loja com algum reconhecimento e tal. E aí ele falou assim, o dono da loja, né? Que Aham. na verdade não é o dono, mas é o cara que tá cuidando lá. Isso não aconteceria nos anos 90, por exemplo, nos anos 80. Porque, ou mesmo nos anos 2000, segundo ele, né? Que era muito mais fácil você ver um cara falando, pô, meu filho é um vagabundo, tá? Fazendo um negócio aqui que não serve pra nada, sabe? Seguindo esse sonho Então, absurdo. Então parece que tá melhorando isso, sabe? Tipo, eu acho que tem a ver sim com a internet, que a gente tem pais que, mesmo que eles sejam mais desligados, eles ainda são mais conectados do que pais que cresceram no mundo totalmente sem internet, sabe? Então eles têm uma noção um pouco melhor das coisas, assim, de coisas. Acho que artistas no geral, e eu acho que isso ajuda eles a terem mais apoio. Mas ainda assim é um puta privilégio. Assim, eu acho, assim, a minha mãe me apoia bastante, mas a mãe da Nath e o pai dela é um negócio surreal, gente. Assim, se vocês talvez se encontrem ai, eles em um evento, é muito espero que carinho, sabe? É um encontrem. negócio muito bonito. Se vocês Não, encontrarem a com eles, chance é grande. inclusive, são super, super simpáticos, tá? Não tenham medo de conversar com eles, não. Não, se você encontrar a Nath no evento, existe uma chance considerável deles estarem por lá também. Talvez o pai dela esteja tipo jogando jogo de corrida, né, no evento, mas em algum momento ele aparece. Mas assim, eu acho muito foda isso. Voltando para a questão da escrita, Nath, eu lembro que a gente chegou a conversar sobre o Laços de Fogo e o Sobre Crianças, pelo fato de serem os nossos primeiros livros, né? O Sobre Crianças não foi o primeiro que eu escrevi, mas foi o primeiro que eu publiquei, e eu acho que ele é o primeiro bom que eu escrevi, sabe? Que eu tenho orgulho. Entendo. Então eu considero como o primeiro. E a gente tem uma relação curiosa com o nosso primeiro livro, né? O primeiro quadrinho, o que for. Que ao mesmo tempo que a gente ele naturalmente vai ser o com mais imperfeições assim, por ser o nosso primeiro projeto, a gente sempre tem um carinho particular assim por ele, porque nossa, o Sobre Crianças é o livro que mudou minha vida, me deu coisas muito, tipo, tudo que eu tenho hoje na minha carreira começou com esse livro. E a gente entrou nessa editora falecida aí na mesma época, tipo, talvez tenha Sim, sido até no mesmo mês, cara, né? eu acho que você foi a primeira pessoa que entrou depois que eu entrei, porque eu lembro que a gente tinha um grupo de autores, e assim, depois que eu entrei no Uhum, grupo, eu acho que foi foi você e foi mais alguém que foram, tipo, as primeiras pessoas que entraram depois de mim, daí eu fiquei com aquela sensação de: "Pronto, não sim. sou mais a novata". Eu já achei, Foi sabe, um, muito legal no dia que eles anunciaram. uhum. Então, eu acho que a gente tem uma trajetória parecida nesse sentido, assim. E eu também eu fico a cara do seu livro, assim, antes de conhecer, porque ele era um dos com uma cara mais de nerd, assim. E esse era um tópico que eu queria entrar com você na sua entrevista. Assim, a editora, ela, pra galera que não sabe, né? Era uma editora mais de fantasia, um pouco mais nerd, assim, do que uma editora muito cabeçuda, assim. Mas os nossos livros, em particular, eu acho que se destacavam como bem nerd. Porque o meu, né, tinha a menina segurando um PlayStation na capa e tinha um glossário chamado Termos Nerds nas primeiras páginas. E E o sempre seu puxou era. muito pra essa parte de videogame, coisa assim, sempre tinha muita referência a easter egg, a coisa antiga, então eu acho que naturalmente chama muito esse público, né. Uhum. E o seu era, tipo, basicamente uma light novel, né? Tipo, você também desenhava as ilustrações e você sempre divulgou o livro como tendo ilustração interna e tal, e a capa é bem uma light novel. Então eu queria focar em algumas das suas inspirações mais específicas, porque você é uma das mais nerds do grupo, eu acho, porque eu tava até ontem, eu lembrei de você que eu tava com a Ju na Liberdade, a gente tava num sebo, e eu vi um negócio muito à sua cara, que é tipo uma revistinha, tipo,
com aqueles formatos pequenos, tipo de Marvel assim, só que Uhum. era um manual, olha que negócio, um manual de criação de JRPG num RPG Maker, assim, com uma capa Que a capa era um específico. anime tipo anos 2000, assim, cara, isso é muito a cara da Natze, porque você tem muito essa inspiração de cultura pop final dos anos 90 e anos 2000. Tipo, os animes que você curte é muito essa época, os jogos que você curte é muito essa época. Uhum. Então é uma estética que eu curto pra caralho, assim. Então, fala pra gente quais são as suas inspirações, tipo, títulos específicos mesmo, que mais te inspiraram, não só pra Laços de Fogo, mas criativamente no geral, saca? Ah, ótimo, tá. É, como você falou, não precisa ser necessariamente para Laços de Fogo, né. Mas um que sempre me inspirou bastante, assim, porque eu sempre gostei muito da estética em si, não é nem tanto pela história, mas é muito pela estética, é Record of Lodoss War, que seria as Uhum. Crônicas das Guerras de Lodoss. É um negócio mais antigo, como o Rodrigo mencionou, pessoal, alerta de gatilho para obras antigas aqui. Eu nasci em 1996, tá bom? Então, assim, eu realmente sou uma pessoa um pouco presa, talvez, à nostalgia, mas eu gosto muito de coisas que vieram dos anos, sei lá, 2005 pra trás, assim, a maioria das coisas que eu gosto vem dessa época, então, Isso, mas Lodoss enfim, War dos anos 90, né? eu não lembro, mas eu sei que é por meados dos anos 90, sim. Mas o que eu sempre gostei muito de Lodoss War foi que eu descobri que apesar dele ter sido, baseado num RPG, ele é o no caso, o anime foi inspirado no RPG, mas ele teve o mangá também, e inclusive existe a light novel do Lodoss War, que eu infelizmente não consegui comprar pra ler ainda, e é muito difícil, nunca nem vi em sebo por aqui, nem nada. Mas eu acho que deve ser uma experiência maravilhosa, porque daí ele também tem algumas ilustrações com um traço um pouco diferente, mas igualmente maravilhoso, sabe. E eu Uhum. sempre gostei muito desse universo, digamos, expandido em mídias, tipo, de tu ter o anime, de ter o mangá, daí de já ter uma light novel também, e eu sempre imaginei um trabalho que seguisse esse tipo de linha. E eu também sempre fui muito inspirada ou talvez até conduzida pela série Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, que eu vou admitir aqui, eu nunca terminei de ler os livros dessa mulher e eu acho que eu nunca vou terminar. Eu meio que abandonei há um tempo atrás quando começou a virar um esquema de pirâmide de mais de 15 livros, assim, né, então mas foi um dos livros que mais me influenciou na época que eu comecei a ler livros maiores e a escrever. Tanto é que eu tinha a coleção completa dos Caçadores de Sombras e de mais uma outra série spin-off dela. Eu acabei vendendo tudo pra comprar outros livros, me arrependo disso até hoje, mas enfim, faz parte. E eu sempre gostei muito de como a Cassandra trabalhava com essa questão de ter um universo gigantesco, onde cada mínimo detalhe era uma referência a alguma das histórias dela e uma coisa refletia em outra e tudo mais. E às vezes, sei lá, uma criança que aparecia em uma história, na verdade, depois, 20 anos no futuro, ela já é a protagonista de outra história, sabe? E eu Uhum. sempre achei esse tipo de coisa muito legal também, de ter pontos que se conectam. Como é que eu vou mencionar produção artística minha sem mencionar The Witcher, né? Porque quem me conhece também sabe que eu sou uma grande nerdona de The Witcher. Eu gosto muito dos livros, eu li praticamente a série inteira, só me falta o último livro aqui, que eu tenho ele na estante também, só falta eu chegar nele. Mas além disso, eu já passei pelos 3 jogos, eu já passei pela série da Netflix, então assim, não quero me gabar, mas eu não sou uma pessoa com conhecimento superficial em The Witcher, eu realmente me aprofundo muito, porque eu gosto muito de todo o universo e mais do que isso, eu gosto da maneira como o Sapkowski, que é o autor da série, né, de como ele escreve. Cada uso de palavra dele parece que é assim, que se encaixa perfeitamente. E o estilo de escrita dele é algo que eu admiro até hoje. Eu acho que talvez eu tenha sofrido um pouco de influência do estilo dele no meu livro mais recente, que na verdade nem tem a ver com essa minha primeira série, Laços de Fogo. É um livro que está em andamento, que vai ser publicado por uma outra editora, né? Mas ele segue essa linha um pouco mais puxada pro medieval, digamos. Então eu acho que The Witcher me influenciou muito nessa escrita ali. E outro que também me marcou muito na época, até antes de eu começar a escrever, eu acho que foi um dos meus primeiros contatos com literatura nacional mesmo, foi a saga Alcateia, de uma escritora chamada Edie Van Veel.
Ela é bem, assim, ligada no mundo da fantasia, tipo, alta fantasia mesmo. E essa série Alcateia dela envolve um menino, um mestiço ali, que ele é filho de uma deusa. Aliás, nossa, eu tô misturando coisas, calma. Ele é filho de um humano com uma loba ou vice-versa. Nossa, agora eu já tô até. Me deu um branco aqui, mas enfim. É uma história de fantasia e que pega muito, assim, temas como desde preconceito até a questão da própria jornada do herói mesmo. E ele é um livro muito lindo, muito leve de se ler. Ele é um livro complexo, mas ao mesmo tempo muito simples, muito fácil de entender. E ele tem ilustrações internas dentro que são maravilhosas, incríveis, feitas por uma ilustradora também nacional. E eu acho que foi a primeira vez que eu li um livro na minha vida que ele era um livro com desenhos dentro, mas que não era um livro infantil. Até então eu não sabia que isso era possível. Eu devia ter por Ah, volta de uns 10 ou 11 anos quando eu li esse livro, e eu tenho ele, a minha cópia que tá até com a capa meio rasgada aqui, mas eu tenho ele que até da hora. hoje porque ele é algo assim muito, tem um valor emocional muito grande pra mim. Eu tive o privilégio de conhecer a autora na Bienal do Livro há uns 2 ou 3 anos atrás. Ela é simplesmente fantástica, muito simpática. Eu pude, assim, olhar na cara dela e falar isso tudo pra ela, sabe? Isso eu Putz, senti que deixou que ela fantástico. emocionada também, e pra mim foi uma grande emoção, sabe? Tipo, cara, talvez se eu não tivesse lido o livro dessa mulher, eu não teria tido essa consciência de que era possível uma pessoa no Brasil escrever livros e com Hum, ilustrações e tudo mais. Então eu acho que assim, apesar de a história não ter nada a ver com a minha, eu acho que é um livro que conversa muito diretamente com o meu. E fora isso, como eu disse, eu basicamente comecei a criar histórias por causa de animes e mangás. Então eu acho que é indispensável eu citar alguns. Eu até já falei de Tokyo Mew Mew, foi praticamente o primeiro anime completo que eu assisti na minha vida. Foi a minha maior fonte de fanarts, de fanfics, apesar de ser uma fanbase extremamente minúscula, ainda mais no Brasil. É algo assim que eu acho que até hoje em dia, quem lê o meu livro, se quiser olhar com esse olhar por trás, conhecendo a obra original, o Tokyo Mew Mew, né, vai com certeza ver algumas influências ali que são, tipo, muito escancaradas. E hum. fora isso, eu sempre gostei muito de outros dois animes. Eu poderia estar aqui, Elfen Lied e Chobits. E eu sei que eles têm alguns temas meio polêmicos, eu sei que eles não são muito, assim, o que parecem, e talvez algumas pessoas até vão me julgar por conta disso. Mas alguns temas que são tratados nesses animes, eu acho que eles também conversam diretamente com o estilo das histórias que eu escrevo e também com o público que acaba consumindo essas histórias, sabe? Eu não chego a abusar muito do famoso ecchi, que é um termo que a gente usa no universo dos animes e mangás, que é quando tem tipo aquela. Vamos chamar de pornografia desnecessária. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, sabe? Só que eu acho que assim acaba meus livros meio que parece que agradam esse público, apesar de não ter muito a ver com isso, tipo, ele é uma história simples, não tem nada, assim, de polêmico, não tem nada de extravagante, até porque eu não gosto muito de autores que partem muito pra esse reducionismo de personagens femininas, sabe. Mas de alguma Uhum. forma o pessoal acha muito legal, sei lá, olhar para as minhas personagens e pensar: nossa, que legal, ela é furry. Daí eu digo: "Não, não tem nada a ver com furry, meu querido". Mas eu Ah, só acho que é tecnicamente muito ela é uma furry, não aplicável, é? né. Então, Ou é que não? pra mim furry é aquele negócio, é tipo um animal antropomórfico, não é uma pessoa com orelhas de animal, sabe. Eu acho que tem uma diferença aí. Em geral, eu acho que seria isso. Tem muita, muita coisa que eu poderia citar, só que muitas também vieram depois que eu comecei a escrever, então eu não sei dizer até que ponto são mídias que me influenciaram na minha escrita, ou que eu comecei a gostar por conta de coisas que eu já gostava antes. Então, eu acho que eu vou deixar esses aí meio como referência. Eu só tô chocado que você não citou Evangelion. Então, é porque Evangelion, apesar de ser o meu anime preferido, eu só comecei a assistir ele faz uns 2 anos, então eu também realmente já tinha escrito todos os meus livros. Eu não cheguei a ter contato direto, assim, com a série Evangelion enquanto eu ainda estava escrevendo. Eu não sei se isso é uma coisa positiva ou não, mas
certamente daqui pra frente, se eu for desenvolver novas histórias, vai ter influência disso aí, porque simplesmente virou um patrimônio histórico na minha mente a essa altura, né. Não, também sou obcecado por evangelho, talvez não tanto quanto você, mas enfim, eu achei muito foda essa história dessa autora, né, desse Alcateia, eu não conhecia, Uhum, mas, assim, eu chego a arrepiar, assim, de imaginar esse momento, né, de você encontrar com ela, porque a gente já esteve do outro lado, e é meio bizarro a gente até pensar nisso, porque a gente ainda se vê como autores muito pequenininhos, né? Mas exatamente. já eu lembro de, acho que foi no evento de Blumenau, se eu não me engano, mas é uma coisa que eu já vi acontecendo muitas vezes, assim, de, acho que era uma menina falando com você, que, não sei se você lembra disso, que falando que tava começando a escrever e tal, e achou legal. Então, às vezes a gente fala com admiração, né? Nossa, que incrível essa pessoa, porque ela me inspirou, porque eu nunca tinha pensado que uma pessoa, entre aspas, comum, né, uma pessoa viva, normal, de carne e osso, poderia escrever ou produzir um livro. Sendo que a gente já pode estar causando esse efeito no mundo em outras pessoas e a gente nem tem noção, né? Isso é muito doido, assim. Sim. Exatamente. Eu sinto muito isso quando, às vezes, eu participo de alguns eventos, aqui sim, na minha região, aqui onde eu moro, em Santa Catarina, é uma cidadezinha meio pequena, meio de interior, assim, então é aquela cidadezinha, assim, todo mundo meio que se conhece. E daí, por conta disso, eu já recebi alguns convites de pessoas que trabalham em escolas para estar indo lá fazer conversa com os alunos ou ajudar a divulgar os trabalhos da setorial de literatura do Conselho de Cultura daqui da cidade, né. Hum, E eu sinto muito esse tipo de coisa que você mencionou, quando eu vou nas escolas, assim, eu chego para aquelas crianças, geralmente eles me jogam pra turma, assim, de sexto, sétimo ano, sabe. E eu digo que eu aham. sou escritora, eles já arregalam os olhos também, tipo: "O quê? Como assim um escritor?". Teve até uma escola que me marcou muito, que eu fui nos primeiros horários da manhã, fiz tipo uma mini palestra lá e tudo mais, mostrei os meus livros, mostrei algumas ilustrações. Fiquei ali pela escola durante a manhã inteira, porque daí iam ter outras atividades com outras pessoas. E quando eu estava indo embora perto do meio-dia, veio um menino com uma folha de caderno arrancada e um desenho feito meio às pressas, mas ele tinha dito que tinha acabado de criar um personagem inspirado naquele desenho que eu mostrei pra eles, e no caso Ai, era a que protagonista do bonitinho. meu livro, sabe. Tipo, ele literalmente criou um personagem masculino que era igual ela, só com o cabelo mais curto, e em vez de ser uma raposa, ele era um gato, mas enfim, tipo assim, o menino de alguma forma, em algumas horas, se sentiu motivado por aquilo, fez um desenho e foi lá me dar de presente. Então, nossa, esse tipo de coisa, assim, eu acho que às vezes a gente acaba se comparando tanto com outros autores maiores nas redes sociais, a gente, né, como criador, que a gente esquece desse caminho que a gente teve até chegar até aqui. E a gente acaba não percebendo o quanto, por mais que a gente ache que tá num caminho ainda muito iniciante, muito amador, tem pessoas que já olham pra gente como se a gente fosse algo além de humano, assim. E eu acho que essa sensação é muito curiosa, às vezes meio bizarra, mas eu simplesmente adoro essa sensação, sabe. Eu adoro, sentir que eu tô fazendo a diferença na vida de alguém ou que eu fiz alguém sorrir por causa de algo que eu criei. Eu acho que pra mim essa é a minha maior recompensa. Eu adoro também quando eu vejo galera que nunca publicou e que tem o sonho, eu sempre tenho muita paciência com a pessoa de conversar com ela e falar para evitar editoras picaretas, entre outras coisas, né? Ah, sim. Então eu sempre dou atenção porque eu acho muito, muito mágico, assim. Já que a gente falou de eventos, eu queria te fazer uma pergunta bem pontual, assim, que você Uhum. sente que você tem uma média. Quem é o seu público? Tipo, seja idade, gênero, até aparência, tipo, estilo de pessoa. Ou você acha que, tipo, pessoas muito distintas compram o seu livro, sabe? Porque tem algum filtro, assim, uma média, tipo, essa pessoa eu tenho certeza que vai gostar do meu livro. Sim, eu acho que assim, em geral, o público que geralmente eu olho de longe, eu até às vezes brinco com quem está perto de mim, né, eu só olho a pessoa chegando e digo: "Alerta, público-alvo". Eu vejo muito, assim, para adolescentes, e quando eu digo adolescentes, eu me refiro à faixa ali dos 10 anos de idade
até os 17, 18, assim, eu acho que é o público, pelo menos, que eu mais vejo chegando até o meu trabalho. E geralmente meninas acabam se interessando um pouco mais. Eu não sei se é porque meninos são mais tímidos ou se é porque realmente o meu livro tem mais esse apelo feminino por conta de ser muito, sei lá, colorido, de ter essa questão dos Uhum. brindes, chaveiros, adesivos, de ter uma personagem que é uma menina toda bonitinha de vestido e esse tipo de coisa. Porque tem um moreno sem camisa na capa do livro também, né? Sei lá É. se isso acaba influenciando ou não. E também porque eu menciono muito a existência do romance, daí eu sei que o romance não é assim, uma generalização. Só que eu ainda acho que a maioria do público de romance mesmo é feminino. Então eu acho que assim, Uhum. acaba puxando uma coisa ou outra, e no fim o meu público majoritário é jovem e feminino. Mas isso também não é uma coisa assim exclusiva. Por exemplo, se eu estivesse escrevendo um livro sobre os desafios da maternidade, eu tenho certeza que 99% das pessoas que iam comprar são mulheres que são mães ou que vão ser mães. Agora, o Uhum. meu livro, assim, apesar dele se concentrar nesse público, eu acho que da mesma forma ele acaba expandindo, às vezes, dando tipo uns tiros longe e atingindo o público completamente oposto. Uhum. Eu já fui em muitos dos eventos onde vinham, tipo, casais, assim, um homem e a mulher, por volta dos seus 30 e poucos anos, às vezes até mais, e de às vezes a mulher olhar, dizer, nossa, que trabalho lindo, e o marido lá louco pra comprar o livro pra ler, sabe? Então, Uhum. uma coisa totalmente fora da curva, assim. Mas em geral eu acho que é isso. Eu acho que é o pessoal mais jovem, especialmente as meninas. Mas uma coisa, com certeza todos eles têm em comum. A grande maioria já é fã de animes e mangás. É muito Uhum. difícil eu conseguir vender um livro para uma pessoa realmente empolgada para ler, que não goste pelo menos de alguma coisa assim envolvendo isso ou envolvendo a cultura pop em geral. Por ser uma fantasia mais urbana, mais moderna, eu acho que também ele acaba trazendo esse apelo pro público, né? Só que, assim, não adianta. É o público nerd otaku mesmo. Otaku. A história já puxa muito, assim, pra quem gosta desse tipo de história meio clássica, sabe? Tipo, histórias. O pessoal compara muito meu livro com Inuyasha, por exemplo. Só que, Uhum. se for olhar o enredo, não tem nada a ver com Inuyasha, porque Inuyasha tem aquele negócio que é quase um isekai ali pra época do Japão feudal. O meu não tem nada a ver, na verdade, com o Japão, nem com o feudal. Como eu disse, é uma história que se passa nos dias de hoje, é totalmente aventura moderna, com traços até de ficção científica, porque a gente tem laboratório, experimentos, ciborgues e coisas misturado com essa questão de magia dos elementos. Então, acaba sendo um pouco distante, só que eu acho que o ritmo que a história segue é que acaba conduzindo públicos que já são fãs desse tipo de obra pro meu próprio livro, sabe? Eu acho que é essa questão de identidade. Não é por ser parecido, mas é por agradar o mesmo tipo de público. Eu acho muito interessante isso, porque, assim, a questão do gênero que você falou é uma coisa que eu noto indo em eventos, que eu acho que pode ser que tenha, né, algum recorte por ser uma protagonista feminina e tudo mais, estética também, mas a gente sabe, né, que mulheres leem muito mais do que homens, pelo menos no Brasil. E quando os homens leem, muitas vezes eles têm um foco mais em não ficção. Então, homens leem muito, muito pouca ficção no geral, né? Então, pode ser que tenha um recorte nisso, mas também eu sinto que, para todos os autores que eu converso, eles notam que mulheres tendem a se interessar mais por livros, sabe? Uhum. E eu acho que a questão da idade também um pouco, porque aí eu já não sei se já é mais o nosso recorte, porque todo mundo no grupo tem uma pegada um pouco mais nerd, e nerd tende a ser um público mais jovem, né? Sendo um pouco mais amplo na questão jovem, né? Eu acho que o adolescente tem mais tempo para ler, né? Então ele É, acumula ali livros em casa. Mas assim, eu também gosto muito quando tem essa surpresa, que vem um público muito diferente, sabe? Porque no meu caso, é um público adolescente para os 30 anos, é o meu público numa parte do tempo. Só que de vez em quando, umas tiazinhas se interessam pelo meu livro. Tipo, sabe quem que gosta muito do meu livro? É professora. Professora de literatura
sempre gosta do meu livro. Já teve várias que compraram para levar, assim, pra ler e ver se quer trabalhar o livro em sala. Eu acho muito, muito foda isso. Nossa. Então, às vezes, te surpreende, né? Aham. Eu acho muito foda o contato direto, né? Eu sou muito ruim em venda online. Tipo, acho que a minha parte mais fraca como autor é o marketing digital. Mas eu amo muito o calor humano dos eventos, sabe? Porque você começa a sacar até tipos diferentes de venda, sabe? Tem venda que é mais impulsiva, tem venda que é tipo, a pessoa tem. Você vê que ela tem muito dinheiro, ela tá comprando uma coisa de cada mesa do Artista Allen, então o meu é só mais um produto. E tem aquelas vendas que a pessoa se apaixonou pela história. E às vezes, tipo, não sei se já aconteceu com você de tipo, adolescente que tem, tipo, R$ 40, sabe, no bolso, e tipo, Trocadinhos os no 40 dinheiro, reais assim. Já me é o dinheiro aconteceu. do lanche. Tipo, já aconteceu de, tipo, grupo de adolescente dividir pra comprar o livro, sabe? Tipo, aí o livro é 55, um paga R$ 20 no débito, outro paga mais 20 no cartão do pai, e o outro dá um dinheiro amassado que ele ia comprar um sorvete, aí ele compra. E, tipo, os três dividem o livro. Eu acho muito foda isso, porque esses são os mais propensos a ler o livro, sabe? Sabe que eu concordo 100% com a sua opinião. Já me aconteceu muito isso também e eu realmente vejo, assim, o esforço. Claro, quando a gente tinha essa idade, eu acho que talvez a gente também era assim, só que hoje em dia a gente não tem Uhum. mais essa noção. Mas eu acho, assim, um momento também sempre me deixa muito feliz ver esse tipo de coisa, sabe? É muito bom. Para te encerrar, Nath, eu queria perguntar para você a sua perspectiva do mercado de artistas no geral. Eu vou ser mais abrangente, não vou falar só de livros. Inclui livros, mas inclui toda a artista independente, a galera que não nasceu herdeira, que não é famosa e que quer produzir coisas. Como que você vê o Brasil hoje? Como que você acha que é o melhor caminho, assim, tipo, independente, tentar editora? Como que você recomenda essa galera seguir? Cara, eu acho muito difícil responder essa pergunta e eu vou te dizer o motivo. É porque, no fundo, eu acho que todo mundo tem que ser meio artista independente. Essa é a verdade. A Hum, diferença de você ter uma editora e de ter um livro independente, eu posso dizer isso, tipo, já tendo passado por uma editora prestadora de serviços, já tendo passado pelo caminho do independente, de já ter participado, inclusive, de antologias, onde eu não sou nem a autora principal, sou só uma das muitas autoras, né? E de, no momento, estar em processo de publicação com uma editora tradicional, eu só posso dizer o seguinte. Não adianta se iludir, porque com ou sem editora, o marketing, a venda e esse amor que a gente coloca na obra, isso é coisa que é literalmente o autor é que é o responsável por criar toda essa magia e ter todo esse hum, esforço, sabe? Uma editora vai te ajudar em que etapa? Especialmente na etapa de venda e distribuição. Realmente isso é uma grande vantagem de uma editora. Essa questão de ter porta de entrada em livrarias, por exemplo, de ser muito fácil, enfim, alcançar outros públicos e às vezes até de rolar uma divulgação ou a mais onde você não tenha que se preocupar com a postagem, tipo, a editora só vai lá e bota no site deles. Isso é uma vantagem, mas também não é nada assim como se fosse de outro mundo, sabe? Eu já vi muitos autores independentes terem um sucesso assim tremendo e por conta disso é que chegaram numa editora. Então, não é que eles ficaram famosos por causa da editora, pelo contrário, a editora às vezes compra o direito autoral das obras de muitos artistas independentes porque vê neles uma possibilidade de sucesso. Então, assim, uhum, existe uma frase muito icônica do George Orwell, que é inclusive um autor que eu adoro, que ele dizia no livro dele, 1984, que se existe alguma esperança, ela estava nos trabalhadores, né, nos proletas do livro dele. Enfim, quem uhum. leu sabe do que eu tô falando. E eu acho que essa frase pode ser estendida para os dias de hoje, porque se existe alguma esperança na arte, ela tá no artista independente. Não quer dizer que todo mundo tem que ser artista independente, como eu disse. Mas eu acho que essa questão do artista independente não é só o fato de você mesmo produzir o material,
mas é o de você correr atrás e meio que se divulgar, de se promover e de construir a tua própria trajetória sem depender dos outros, sabe? Uhum, Eu acho que isso é algo que veio para ficar, como eu falei antes, teve uma popularização muito, muito grande nos últimos anos, provavelmente por conta da internet e tudo mais. Mas eu acho que é algo que sempre existiu, só tá muito mais popular agora. E eu acho que assim, isso também não deve ser nenhum motivo para alguém decidir se quer escrever de forma independente ou se quer participar de editora, até porque alguém pode ter os dois lados da mesma moeda. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, é muito bom ser um autor independente. Eu acho que quando a gente sim. é independente, a gente acaba aprendendo muito, coisas que são extremamente importantes para você saber, mesmo quando tiver, às vezes, lá na frente, publicando com uma editora estrondosamente grande, sabe? Tipo, quando você é independente, tem que correr atrás de gráfica, de diagramador, de aprender um pouco dessa questão de marketing, de aprender o registro de obra, tipo de ISBN e essas burocracias tudo, isso até te ajuda lá na frente a identificar se a própria pessoa não está sofrendo, às vezes, um golpe de alguma editora ou de qualquer outro prestador de serviço, sabe? Você passa a ter mais controle da produção e mais consciência daquilo que está sendo produzido também. Então, eu acho que assim, o mercado independente é um mercado que está ganhando cada vez mais força, sim. Eu acho que isso só tende a aumentar. E eu acho que aí é que tá a beleza dele, sabe? Não é só uma forma de arte, é uma forma de resistência também, eu acho que contra um sistema que tenta sempre engessar a gente nesse campo da arte, ou de tentar controlar a forma como muitas formas de arte são produzidas, é uma forma da gente se manter autêntico e de meio que seguir o nosso sonho mesmo, sabe? Perfeito. Eu acrescentaria que muitas das inseguranças que o artista, nem independente, o artista, o aspirante, apesar de eu achar que essa palavra não é o ideal, mas vamos dizer assim, né? O não publicado ainda, Aham. um dos receios que ele tem é que ele acredita que ele entrar no sistema mais tradicional da editora e tudo mais, de novo, como você falou, concordo com você. Não vamos demonizar, né? Qualquer editora, tem muita editora bacana, tem muita oportunidade legal, mas às vezes ele acredita que só com isso ele vai ter um status necessário para ser levado a sério. Quando eu que já fui uma quantidade considerável de eventos, já conversei com o público médio, o otaku médio, o nerd médio, ou o leitor médio, ou mesmo, tipo, a pessoa média, que às vezes eu vou em evento que não é de nenhuma temática específica, eu converto pessoa que nem é muito leitora a ler e a comprar o livro. Então, tipo, as pessoas no geral, elas não se importam com o selo XYZ, sabe? Elas admiram o fato de que você produz a sua própria a arte, que você escreve, que você desenha, capa. Tipo, quanto mais você fala, fui eu mesmo que fiz, eu que trouxe esses livros de outra cidade com a minha mala, sabe? Eu que faço essas coisas, a pessoa, Sim. ela tá mais propensa ainda a achar incrível. Então, às vezes a gente que tá por fora, a gente acha que a gente precisa da aprovação de uma grande empresa ou de figura X para entrar nesse mercado e para ser um artista de verdade, entre aspas, quando na verdade não. A sua própria arte vai falar por si só, sabe? E as pessoas elas admiram isso e ao mesmo tempo que falam que de fato muitas pessoas não valorizam, não ligam para arte, não ligam para literatura. Se você procurar e você tem que ir atrás do seu público, você vai achar pessoas que te valorizam. Então, acho que é essa a mensagem, porque eu acho que esse podcast tem potencial de chegar em muitos aspirantes, né, também. Então, acho legal dar esse acréscimo. Para encerrar mesmo, Nath, porque a gente já passou do tempo, dar uma atualização aí para o pessoal de quais obras que você já tem disponível, como a gente consegue adquirir elas em diferentes formatos, e se você quiser, claro, compartilhar os vem aí, né? Você já citou brevemente aí que tem mais coisas no forno, mas o que a gente pode esperar a médio e longo prazo e também como que a gente encontra você nas redes sociais para a gente ficar sabendo dessas obras.
Ah, certo. Vamos lá, então agora é o famoso momento marketing. Bom, Uhum, assim, então, como eu disse, atualmente eu sou autora das Crônicas do Fogo Multiverso, que é constituída por 3 livros, mas na verdade não é uma trilogia. Aí é que tá o pulo do gato. É uma duologia com um livro de contos. Mas, de qualquer forma, os 3 livros, Laços de Fogo e Fogo e Cinzas, que são os 2 livros principais, e Nossos Laços, que seria o terceiro livro ou o livro de contos, todos eles estão disponíveis ou no meu site, que é natverso.com. É literalmente só isso. Você digita lá natverso.com e a partir dali consegue ter acesso ao portal, onde tem todas as informações dos livros, tem informações extras das histórias, eu tenho playlists para ouvir enquanto estiver lendo, se quiser, e fichas de personagem e tudo mais. E eu tenho uma aba de lojinha, onde por lá você consegue ter acesso para comprar os livros também. Mas, de qualquer forma, caso prefira, também pode sempre me chamar na DM do Instagram, de qualquer forma, e só dizer por lá, tipo, nossa, que legal, adorei esse livro, quero comprar, como é que eu faço? E daí eu basicamente explico tudo da forma mais simples possível. Consigo calcular um frete por fora que acaba saindo mais barato do que aquele da loja, não que eu queira, né, ser tendenciosa. uhum. E vocês podem me encontrar no Instagram, que é @nat.verso, tipo NAT.verso. É isso, não tem muito segredo. E, enfim, esses são os livros que eu tenho no momento e que estão disponíveis para compra. E em breve nós vamos ter, então, já dando esse pequeno spoiler, um livro que eu tô até começando já a divulgar no meu Instagram, que vai ser uma fantasia com um ar um pouco mais sombrio. Na verdade, uma romantasia sombria. E com grande inspiração nos universos de espada e feitiçaria. Ele se chama As Sombras Entre Nós. Vai ser uma fantasia, então, de volume único essa. E vai estar sendo publicado pelo selo Red Velvet, né, da editora Red Velvet, que é ligada à editora Urutau. E vai estar disponível em breve no site deles para pré-venda, só que eu não tenho uma data definida ainda. Mas, se quiser me seguir lá no Instagram, eu vou estar sempre publicando novidades desse livro aí também, que vai ser algo bem diferente de tudo que eu tô fazendo até agora, mas eu acredito que vai ser uma experiência maravilhosa, tanto para mim quanto para os leitores. E, por enquanto, assim, os planos são esses, sabe? Agora eu estou num momento um pouco sabático, depois de finalmente terminar as Crônicas do Fogo Multiverso, de ter escrito esse livro todo, esse meu novo lançamento em um tempo recorde no ano passado. Mas eu acredito que me conhecendo eu não vou parar de escrever, sabe? Eu tinha algumas histórias que tinham sido colocadas no forno. No forno não, acho que na gaveta mesmo, há algum tempo atrás. Justamente porque eu estava com muita coisa na cabeça para sequer pensar nelas. Mas quem sabe daqui pra frente elas encontrem um espaço pra se desenvolverem, crescerem, e quem sabe a gente veja novas séries vindo por aí, ou enfim, né, novos projetos. Eu acho que o futuro não tem nada muito definido, mas como eu já comecei falando sobre isso e quero terminar falando sobre isso, a beleza de se criar é justamente a gente ter um universo de possibilidades pra explorar e poder fazer o que a gente quer da forma que a gente quer e apenas seguir um sonho que, para quem cria, acho que não tem recompensa maior do que poder ser livre para poder colocar as nossas palavras no papel e, por meio delas, se conectar com as outras pessoas. Eu acho que a lição que eu queria passar toda hoje era sobre isso mesmo. Show, perfeito. Então vocês já sabem, sigam a Nath aí. Nath é uma das amigas mais antigas do meu caminho como escritor também. Quando eu penso assim no meu começo, você é uma das personagens que aparece, assim, tipo, a gente já passou por 1000 perrengues em evento também, né? Já dividiu mesa em Shinobi, já atravessou estado para fazer evento. Já Então fomos em sigam eventos lá o bons e trabalho dela. eventos flopados. Péssimos, eventos ótimos. Ai, Então é isso que é legal, que a gente vai criando história. A gente vende história para as pessoas e nesse processo a gente vai criando mais história ainda. É, exatamente. É o ciclo, mas né? é isso aí. É ótimo. E eu cheguei ao ponto que ter passado por tanta loucura por conta de evento, de venda de livro, me inspirou a escrever mais outras coisas também. Assim. Não se surpreenda se em algum momento sair um livro de um cara vendendo livros. Não vou fazer isso, eu tenho outras coisas para escrever. Mas é Será? isso. É,
Será que sai esse livro esse ano ainda? Fiquem atentos no meu Instagram também, Rodrigo Araújo 0014 underline. Tô lutando para isso acontecer. Queria eu lançar o meu próximo livro no próximo Shinobi Spirit, que é um evento que eu já fui com a Nath mais de uma vez, inclusive, mais uma vez a gente dividiu mesa, né? É um evento muito bom. Eu não sei nem se eu vou passar nesse evento ainda, mas o meu plano inicial era lançar o próximo livro nele. Se não rolar, eu vou tentar lançar ele na Off Bienal. Isso não são promessas, tá? Não são promessas, são só comentários ao vento, mas quem sabe, né? Mas muito obrigado por ouvirem, pessoal. Os links estarão aí na descrição. E até a próxima entrevista. Valeu! Tchauzinho, pessoal. Beijos da raposinha.